Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. Hoje, meu irmão, o intuito desse vídeo é uma breve explicação sobre a expressão filho do diabo. Vai entrar um vídeo no canal daqui mais ou menos 3 ou 4 dias, onde tem o tema da mensagem, onde tem também no meio a expressão filho do diabo. E por que eu quis fazer esse vídeo? Porque há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu e ele perguntou: "Ô irmão Edson, isso e aquilo outro", ele é novo na fé. Ele perguntou que vídeo que eu tinha feito, que vídeo que ia entrar. Eu falei: vai entrar um vídeo assim, assim, assado, que no meio tem a expressão filho do diabo. Aí ele me perguntou: mas o diabo tem seu filho? Tem os dele? Aí o Espírito Santo queimou no meu coração para fazer uma breve explicação, para deixar mais explicadinho, para você que está do outro lado da telinha me vendo, porque nós sabemos que o YouTube é uma ferramenta poderosa e todo tipo de pessoas assistem, católicos, cristãos, protestantes, judeus, quem crê em Deus e quem não crê. Então, eu como cristão, eu prefiro deixar bem explicadinho as coisas para não ter problema. Então, eu já peguei aqui na Bíblia alguns versículos bíblicos sobre a expressão filho do diabo, e vamos deixar bem explicado, porque aí quando entrar o próximo vídeo, não vai ter ninguém que fala assim: ué, mas o irmão fez um vídeo aí, filho do diabo se levantou, como assim o filho do diabo, o filho de Satanás, né, irmão? Então vamos deixar bem explicadinho para não ter problema. Depois de 3, 4 dias, vai estar entrando o vídeo no canal, aí os irmãos vão entender um pouquinho mais o vídeo que eu fiz, né, que foi só foi a gente se consagrar e entrar na presença do Senhor, que o filho do diabo se levantou para nos atazanar, para nos querer complicar. Então, eu quero deixar bem explicado sobre a expressão filho do diabo, para não ter dúvida nenhuma, para não ter depois nenhum estudioso, ou um descrente, ou aquele que é novo na fé, que está chegando agora, e de repente ele possa ver aquele vídeo que vai entrar e falar: esse irmão é herege, filho do diabo, não existe o filho do diabo. Tá bom? Então vamos entender direitinho sobre a expressão filho do diabo. O primeiro versículo que nós vamos usar está em Mateus capítulo 13, 36 a 40. Você pode olhar aí na tua casa. Vamos ver o que está escrito aqui? Mateus capítulo 13, 36 a 40 diz assim: então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa, e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso, ou os filhos do inimigo, ou os filhos do diabo, né? O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os seus anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. Você entendeu aqui, irmão? Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os seus anjos. Entendeu? Mateus 25, 41 está dizendo assim, meus irmãos, para a gente poder entender mais. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só. Agora em João 6,70, meu irmão, a gente vai ver isso aqui também. João 6,70. Vamos ver o que está escrito lá, para deixar bem explicadinho para os irmãos, tá? Para não ter dúvida que Satanás tem os seus sim. João 6,70 está dizendo assim: respondeu-lhe Jesus: não escolhi os 12 de vós? E um de vós é o diabo. Olha só, irmão, ele estava falando de Judas. O inimigo entrou em Judas e ele disse: eu não escolhi entre vós os 12, só que um de vós é o diabo. Está entendendo? Olha como é pesado isso. Agora João 8,44, vamos ver o que está dizendo. João 8,44. Vós sois de vosso pai, o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Atos 13, do 1 ao 11, irmãos, nós vamos ver também. Vamos ver o que está escrito aqui. Atos capítulo 13, do 1 ao 11. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, irmão de Leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra, para a qual eu os tenho chamado. Então, eles jejuando e orando, e impondo-lhe as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ajudante. E havendo atravessado a ilha de Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu, cujo nome era Bar Jesus, o qual estava como representante do país Sérgios Paulus, um homem prudente. Este, chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: presta atenção, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois a mão do Senhor é contra ti, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda buscava alguns para que guiasse pela mão. Você viu, né, irmão? Filho do diabo, a expressão. 1 João 3, do 7 ao 10, irmãos, está assim também. 1 João 3, do 7 ao 10. Está assim: filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Você viu, irmão? Os filhos do diabo. Então, para encerrar, agora nós temos aqui, Apocalipse 12, 9. Está dizendo assim: e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de diabo, e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, irmão, os anjos, os demônios, 1/3 caiu, né? A gente sabe que Satanás levou com ele 1/3 dos anjos. Então, meu irmão, isso foi uma breve explicação sobre a expressão o filho do diabo, para que você não fique confuso, para que talvez você que está me vendo do outro lado, você já tem conhecimento. Você fala: irmão, estou assistindo esse vídeo aqui, mas eu já sei. Mas tem pessoas que não sabem, assim como esse meu amigo que perguntou para mim qual o vídeo que entraria no canal. Aí quando eu falei para ele que da expressão que tinha filho do diabo, ele se espantou. Como assim? Diabo? O diabo tem os seus? O diabo tem os seus. Você viu que Jesus chamou Judas: eu escolhi para mim 12, e um de vós é o diabo, um de vós é Satanás, é o filho da perdição, porque deu brecha. O vídeo que eu vou fazer, que vai entrar depois desse aqui, daqui 3, 4 dias, tem a ver com isso, né, irmão? É só a gente se consagrar, se purificar, que você vai ver que o filho do diabo se levanta para nos atazanar. E ele usa quem ele quer. Ele vai usar, como eu disse no vídeo que vai entrar, um dentro da tua casa, um fora, pode entrar no trabalho, pode ser na rua, pode ser numa batida de carro, sabe? O inimigo ele vai usar quem ele quer, porque eles têm o dele, é o filho do diabo. E o crente que não vive, sabe, na palavra de Deus, em oração, jejum, consagração, pode dar brecha para o diabo. Brecha na fofoca, o diabo entra ali no WhatsApp, e quando você vai ver,
você já virou fofoqueiro. E tem um vídeo que eu coloquei aí que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Aqueles de língua dobre, né, meu irmão? Então é estreito. Tá bom, meus irmãos? Esse foi só um breve vídeo sobre alguns versículos da Bíblia sobre o filho do diabo. Ele realmente tem os dele, meu irmão, para trabalhar também, sabe? O inimigo é sujo. Desceu ele e 1/3 dos anjos caíram com ele, irmão. E eles estão aí, atazanando a vida dos outros. Ele entra mesmo no coração de um, no coração de outro, e está aí para matar, roubar e destruir. Tá bom? Então, já para não ficar dúvida nenhuma sobre a expressão filho do diabo, nós mostramos aqui biblicamente. Tá bom, meus irmãos? Então, espero que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Fique na paz.